Para a reflexão deste domingo e para essa semana também, nós temos duas leituras na festa da Ascensão do Senhor. A primeira leitura é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, de 1 a 11. E a segunda leitura é o último trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Nós encontramos lá o último trecho, que é também uma outra narrativa da Ascensão do Senhor. E nesses dois trechos da Bíblia, do Novo Testamento, nós encontramos duas narrativas diferentes da Ascensão de Jesus Cristo. E é claro que essas duas narrativas, então, não são históricas, mas a pretensão delas é serem simbólicas. Elas transmitem uma mensagem que é importante para a nossa vida de hoje. E quais são essas mensagens? Bom, a primeira mensagem é da Ascensão do Senhor, ou seja, a partir desse momento, o Cristo termina a sua missão na Terra. A partir desse momento, a missão que o Cristo tinha que realizar, ele já realizou. E o que significa isso para nós? Significa que a partir desse momento é a nossa parte. Ou seja, o que o Cristo tinha que fazer, ele já fez. Ele viveu entre nós, ele transmitiu a sua mensagem através de palavras, através de atos, e agora cabe a nós desenvolver a nossa vida particular e desenvolver a nossa vida coletiva, aprendendo e vivendo os ensinamentos que o Cristo nos transmitiu. Então aqui é o ponto primordial, não é? Quer dizer, o Cristo terminou sua passagem por aqui e agora cabe a nós fazer. Por isso que o cristianismo, ele é uma religião da responsabilidade. O Cristo nos coloca uma mensagem, uma boa nova, e aí cabe eu dar a minha resposta. Responsabilidade vem de resposta. Então eu tenho que responder a isso. Mas se eu sou chamado, se eu sou comovido por essa mensagem, ou movido por essa mensagem, cabe a mim dar uma resposta a essa mensagem e ao mundo, através do meu comportamento, através das minhas palavras, através da minha vida. Então, cada um tem a sua consciência e deve examinar essa consciência até que ponto nós estamos realmente vivendo o amor que Jesus Cristo nos transmitiu. Mas essas duas leituras também nos trazem duas outras mensagens. A primeira mensagem está em Mateus capítulo 28, no último trecho. Lá está descrito que os discípulos voltam à Galileia, estão na Galileia. E o que quer dizer isso? Quer dizer, voltar à Galileia é voltar ao início. Voltar ao início do Evangelho. Jesus começa a sua pregação, a sua vida pública na Galileia e termina em Jerusalém. E os discípulos voltam para a Galileia. Isso tem uma conotação extremamente significativa. Nós que somos cristãos, nós sempre temos que ler e reler a pregação de Jesus Cristo. Ler e reler os evangelhos. E aqui eu faço um alerta. Parece que muitos católicos e muitos evangélicos, eles são mais judeus do que cristãos. Por quê? Porque eles leem muito mais o Antigo Testamento e muito mais as cartas de Paulo do que a própria mensagem de Jesus Cristo que está nos evangelhos. Ora, nós temos que ser cristocêntricos. E então nossa mensagem primordial está ali no Cristo. Então eu tenho que conhecer Jesus Cristo. Eu tenho que ler os evangelhos. Eu tenho que sempre voltar a Galileia, ao início, e ler os evangelhos com atenção, prestando atenção nos atos, no comportamento de Jesus Cristo e na mensagem que ele tem para nós, que é uma mensagem eterna. Essa é o primeiro significado do trecho que nós temos no Mateus capítulo 28. Mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, de 1 a 11, nós também encontramos uma outra mensagem significativa, que é no final da narrativa da Ascensão do Senhor. Os discípulos estão olhando, pasmados, para o céu, e continuam olhando para o céu. E de repente aparecem anjos e dizem para os discípulos: homens da Galileia, por que ficais aí parados, olhando para o céu? E essa é uma chamada de atenção, uma chamada de atenção para os apóstolos. Religião não significa ficar parado olhando para o céu. Religião não significa ficar olhando para o céu esperando com que Deus faça alguma coisa por nós. O que Deus fez por nós, Ele já fez. Ele nos deu o dom da vida e Ele nos transmitiu uma mensagem através de Jesus Cristo. Agora cabe a nós. Então cabe a nós religiosos não ficar olhando para o céu,
e esperando, aguardando alguma coisa de Jesus ou de Deus. Mas cabe a nós religiosos arregaçar as mangas e fazer alguma coisa nesse mundo. E o que vai dar realmente significado à nossa vida é deixar de olhar para o céu, deixar de esperar com que Deus faça e nós realmente arregaçarmos a manga e fazermos alguma coisa pelo mundo. Eu acho que o que Deus espera é que nós façamos, é que nós sejamos desse mundo. E não simplesmente que nós simplesmente venhamos a crer no seu nome. Para Deus não importa muito se ele crê ou não no nome dele, mas o que importa para Deus é o que está no nosso coração e o que nós realizamos, ou seja, tornamos real nesse nosso mundo. Então pare de ficar olhando para o céu, pare de ficar esperando de Deus, faça, realize. E assim Deus caminha contigo, Deus realiza com você. Também releia e releia os evangelhos e veja como Jesus viveu. Jesus não viveu na sinagoga, Jesus não viveu dentro de uma igreja, Jesus viveu no mundo. Jesus conviveu com pessoas e principalmente pessoas marginalizadas da sua época, os chamados pecadores. Jesus faz críticas severas a nós religiosos. Enfim, Jesus pregou o amor e viveu o amor. E principalmente entenda que a missão do Cristo acabou. Agora cabe a você ser um Cristo nesse nosso mundo.